Caras amigas, caros amigos, mais uma vez me sinto muito honrado em poder participar de mais uma edição do Congresso promovido pela Federação Espírita do Estado de Goiás, e quero aqui agradecer ao convite carinhoso feito pelo seu presidente, Paulo César, e em nome dele agradecer a toda a diretoria da Federação e a todos os trabalhadores, principalmente os anônimos que estão aí espalhados por este imenso complexo, esse centro de convenções, trabalhando e tornando possível esse nosso encontro e essas reflexões. Obrigado a todos eles. Quero agradecer também a todos que nos acompanham agora da internet, que já somam milhares de pessoas, acompanhando o evento, acompanhando as palestras, pela Web Rádio Fraternidade, pelo nosso canal e todas as mídias. O nosso tema de hoje, vida, uma dádiva divina, nós entendemos como um grande chamado a todos nós espíritas, a todos nós que possuímos uma compreensão mais profunda das raízes espirituais da vida biológica na Terra. Nesses tempos tormentosos, em que se advoga o aborto, a pena de morte, a eutanásia, nesses tempos de transição planetária, em que a violência se tornou banal, em que para furtar e roubar um objeto barato, vidas são ceifadas, nós que temos a compreensão da imortalidade da alma, não podemos silenciar a nossa voz. Precisamos bradar pacificamente, conclamando as consciências a examinarem a vida sob um outro prisma. Nós gostaríamos então, nesta manhã, de exercer a nossa gratidão a Deus e à espiritualidade pelas dádivas na vida e pela dádiva da própria vida. Começamos então pensando em outras espécies biológicas. Um crocodilo nasce, e no momento que ele nasce, ele já possui dentes e uma capacidade mínima de nadar que o permite, já nos primeiros momentos da sua existência biológica, caçar, se alimentar e ter uma autonomia em relação aos seus pais. Se nós observarmos, por exemplo, os filhotes, as crias dos cavalos ou dessa espécie, vamos ver que eles já nascem praticamente andando. De todas as espécies e de toda a diversidade biológica da Terra, a espécie humana, aquela que as inteligências superiores, sob o comando do nosso Cristo planetário, aquela espécie que foi escolhida para a encarnação dos espíritos dotados de pensamento contínuo e da razão e do sentimento, é de todas a espécie mais dependente que existe. O ser humano, assim que nasce, se não contar com uma assistência dedicada e contínua de outro membro da espécie, ele não sobrevive. Porque nascemos sem nenhuma condição de nos alimentar, de nos locomover, de reagirmos aos elementos que possam ceifar
a vida biológica. Esse estado de total dependência, considerando que a espécie humana é a mais avançada do ponto de vista espiritual, nos leva a pensar. Porque tudo na lei divina possui um propósito e uma razão. Por que Deus permitiria que na espécie humana que vai receber os espíritos, que de todos os outros seres são os mais avançados, é exatamente a espécie mais frágil? Que lição está por detrás desse fato? Nós acreditamos que aqui se encontra uma profunda lição da lei divina. A primeira dádiva da vida reside na solidariedade. Solidariedade. Emmanuel irá expressar essa solidariedade no livro Pensamento e Vida, no capítulo Associação, quando ele diz assim: podemos compreender então que da grandeza divina aos mistérios subatômicos, podemos compreender a existência como uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. Uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. A grande vida é a vida do Criador. E todas as outras vidas estão ligadas por laços espirituais que, de momento, nos escapam à compreensão. Sendo assim, para que um espírito encarne, para qualquer um que está hoje experimentando a vida biológica, estivesse aqui, tivesse um corpo, foi preciso que, inicialmente, alguém cedesse um lugar. E estou falando da mãe. Foi preciso que uma mãe abrisse um espaço na sua intimidade, especificamente no seu útero, para que nós pudéssemos mergulhar nesse ambiente, permanecermos lá por 9 meses em média, a fim de que o nosso corpo físico fosse formado. Nenhum de nós está aqui por outro caminho que não seja esse. Portanto, todas as propostas que defendem o aborto, sob o argumento de que a mulher tem direito sobre o seu corpo, tem a liberdade sobre o seu corpo, estão dizendo uma meia-verdade. Naturalmente, a mulher tem o direito sagrado sobre o seu corpo. E esse direito sagrado precisa ser respeitado por todos nós. Mas não haveria vida biológica na Terra se não fosse a solidariedade de um coração feminino que abrisse o espaço e permitisse a nossa existência física. Essa é uma lição. E no decorrer de toda a nossa existência, por mais que a evolução seja individual, pessoal, por mais que as conquistas sejam de cada um, ninguém vive em regime de autossuficiência. Ninguém. Seja no início da nossa existência, como já frisamos, em total estado de dependência física, psicológica e emocional, como bebês, seja no final da existência, em que muitos de nós
somos convocados novamente a exercer a humildade quando passamos a depender de cuidadores que garantem a nossa segurança, porque em razão do avanço do corpo físico, não temos mais condições de prover sozinhos a nossa existência biológica. A lição profunda da solidariedade: não importa o patamar social que a criatura tenha galgado, não importa as suas conquistas espirituais, não importa o seu grau de evolução espiritual, não importa nada, naquele momento, seja no início da existência ou no final da existência física, muitas vezes nós dependemos totalmente de corações simples, amorosos, que se dispõem a cuidar de nós. Essa, então, é a grande marca do princípio da vida. A vida está estruturada sobre o princípio da solidariedade. Sem solidariedade, não haveria existência biológica na Terra. Não haveria. E poderíamos estender essa reflexão para outros quadros graves que se apresentam hoje na sociedade, mas não vem ao caso, vou apenas mencionar ligeiramente. Algumas nações estão encontrando graves problemas demográficos seríssimos, com o envelhecimento quase total da população, porque são exatamente sociedades que se fecharam no individualismo, num apego excessivo às questões materiais, e ferem, ainda que inconscientemente, o princípio da solidariedade. Em alguns países, a taxa de envelhecimento é quase 3, 4 vezes superiores à taxa de natalidade. Isso significa, se você fizer uma conta bem simples, bem singela, você consegue calcular em quantos anos aquela nação inteira vai deixar de existir. Por quê? Muitas vezes, porque os habitantes daquela nação não querem ter o incômodo de uma criança. Mas em agindo assim, comprometem a perpetuidade de uma etnia, de uma cultura, de um país inteiro. A nos mostrar que ninguém fere as leis divinas sem atrair as consequências da ação. Deus não impõe com violência as suas leis. Ele simplesmente permite que as circunstâncias advirtam, corrigem e retifiquem o espírito que viola a lei divina. Esse é um ponto fundamental para a nossa reflexão. Não há vida sem solidariedade. Essa é uma grande dádiva. Uma grande dádiva da vida. A segunda dádiva da vida pode ser expressa numa frase que está na introdução do livro Pensamento e Vida, em que Emmanuel diz assim: o nosso pensamento cria a vida que buscamos, até que um dia, vírgula, no curso dos milênios, vírgula, nos identifiquemos com a sabedoria infinita e com o amor infinito
que constituem o pensamento e a vida de nosso Criador. Isso significa que o Criador, todo-poderoso, onipotente, onisciente, inteligência suprema, amor infinito, não impõe aos seus filhos os seus parâmetros de vida. Cada um de nós possui a liberdade relativa, é claro, de gerir e construir a própria vida. Nesse sentido, é valiosa a lição de André Luiz, no início do livro Evolução em Dois Mundos, quando nos chama de co-criadores. É claro, nós não somos co-criadores de mundos ainda, não somos co-criadores de galáxias, mas somos co-criadores do nosso destino. Nosso pensamento molda a vida que vivemos. E o Criador, na sua sabedoria, nos permite escolhas, mesmo sabendo que elas são equivocadas. Isso significa que Ele nos observa errando. Ele nos observa traçando caminhos que são mais longos. Ou pior, Ele nos observa traçando caminhos que são mais dolorosos. Vão chegar ao mesmo ponto, mas são mais longos e mais dolorosos. E respeita nossas escolhas. Nos acompanha nessa jornada e, com a sua providência divina, nos tutela, porque sabe que o caminho mais difícil escolhido vai exigir maior cuidado, maior proteção e não raro, até um processo de salvamento. Mas essa é a grande dádiva da vida. Cada um moldando através do seu pensamento a vida que vive. E nesse processo se educando. Nesse processo conhecendo onde pode ir e onde não deve ir. Onde era possível caminhar e onde não é. O que eu dou conta e o que eu não dou conta. O que está acima das minhas forças e o que está aquém das minhas forças. Um processo pedagógico. Uma pedagogia da maturidade. Porque isso, em última instância, significa que Deus nos trata com extrema maturidade. E, particularmente, é um dos elementos da doutrina espírita que mais me fascinam. É o Espiritismo apresentar Deus não mais como um soberano da Idade Média que fica castigando as pessoas. Um pai que fica te vigiando para toda hora te colocar de castigo. Ou pior, um rei insensível que sente prazer em ver os seus filhos chorando. Não. A doutrina espírita, resgatando a essência do Evangelho, nos apresenta um Criador que é sabedoria infinita. Não há ingenuidade na condução divina dos nossos destinos. Ninguém surpreende Deus.
Ninguém engana Deus. Ninguém barganha com o Criador. Ele é inteligência divina. Ele sabe dos nossos passos. Ele sabe das nossas possibilidades e do alcance das nossas escolhas e das nossas ações. Por outro lado, Ele é amor infinito. Ou como diz Maria Dolores no poema Esperança, no coração da altura, Deus também espera. No núcleo de vibração suprema da vida, de onde o Criador irradia todas as suas forças, é puro amor. E esse amor envolve e cuida da criação inteira. Mas cuida com tamanho maturidade e nos coloca num processo de aprendizado árduo. É um processo que não é simples nem fácil. Hoje eu saía da casa de um amigo para vir para cá e tinha uma ave. Aqui em Goiânia tem um nome diferente. A gente chama de quero-quero, mas aqui chama de outro nome. Então tinham 3. Porque fica o casal e um outro vigiando. Nascem os filhotes, 2, 3 ou 4, e a coruja come 2 ou 3. Sobra só um. Então, quando a gente olha com certo pieguismo para essa realidade, ou quando você olha numa savana africana, a quantidade de zebras que são devoradas por crocodilos e leões, e esse ciclo da vida biológica, muitos ficam espantados, com animais sofrendo, morrendo, e alguns se perguntam, qual que é o karma desse quero-quero? O que será que ele fez para a coruja comer? Quando Kardec aborda esse tema no livro A Gênese, ele diz assim: não sabemos porque o Criador escolheu essa forma para a evolução biológica, porque a essência espiritual é indestrutível. A essência espiritual está acima desses processos biológicos de vida e morte. É por isso que André Luiz diz no livro Nosso Lar, a vida não cessa. Nem a sua, nem a do quero-quero. A vida não cessa. A essência espiritual é eterna, imortal. Mas biologicamente ela está sujeita a esse processo. E o que ela está aprendendo ali? O que aquele princípio inteligente está aprendendo ali como quero-quero? A proteger seu organismo biológico. Está adquirindo experiências, a observar, a ser prudente, a se comportar. Por quê? Porque quando atingir um organismo mais apurado, mais complexo, essa experiência, esse instinto de conservação será fundamental. Então ele está realizando a sua experiência como nós. Como nós. Por isso podemos pensar assim, com André Luiz no livro Agenda Cristã. Eu adoro essa parte. André Luiz diz assim: tenha paciência. Você já viveu milênios incontáveis. E possui a eternidade pela frente. Você já viveu milênios incontáveis e possui a eternidade pela frente. Muitas vezes a gente tem uma ilusão de dizer assim, olha, eu preciso levar o livro dos Espíritos para os habitantes do país tal, porque eles não conhecem de Espírito. Hã? Não conhecem de Espírito, mas eles são o quê?
O que eles são? Quantas vezes você já desencarnou? Quantas vezes? Você não quer lembrar, mas a memória está aí. E se você pudesse lembrar em detalhes, você ia perceber que já desencarnou de tudo quanto é tipo de desencarnação. Talvez queda de avião ainda não sei. Vai que você é um degradado, não é? Mas já experimentou tudo quanto é gênero de morte, tudo quanto é gênero de desencarnação. Você é uma pessoa perita em desencarnar. Não é? Como é um perito em encarnar? Quantas vezes você já encarnou? Então, todas essas experiências foram vividas. Eu me lembro que certa vez estava pensando assim, puxa, eu não tenho uma mediunidade ostensiva, não vejo espíritos, não falo com espíritos, não psicografo. E fiquei assim, que coisa. Fui para a reunião mediúnica sem falar nada. Chegou uma senhora, uma médium nova, e aí, numa psicofonia, o espírito falou comigo assim, fica tranquilo, viu, Haroldo? Quando você chegar aqui, você vai ver espírito, falar com espírito, escrever. Fica tranquilo, só estamos esperando você chegar do lado de cá. Toda a sua mediunidade vai aflorar. Você vai até tocar em espírito e ser tocado por eles. Não é? Então essa experiência é universal. É por isso que Kardec diz assim, o espiritismo está na natureza. O espiritismo, podemos dizer, está na natureza íntima de cada criatura encarnada no planeta. Então chegou o momento de nós resgatarmos certos princípios e valores que norteiam o nosso pensamento. Você olha para uma criança, nossa, é uma criancinha. Criança é o corpo. O espírito que está ali é multimilenar e talvez seja mais experiente do que você. Oh, mas está num corpo de criança? Espera um pouco. Esse é um problema que o tempo corrige. Corpo. O elemento biológico não define integralmente a realidade espiritual que está por detrás. Portanto, espiritualmente nós temos essa dádiva de, com o nosso pensamento, moldar a vida que nós queremos. Aqui eu vou contar o caso que eu contei na palestra de ontem. É um caso de um ancestral meu, e aqui vai uma constelação familiar, estou fazendo uma homenagem a ele, meu bisavô. Ele se chamava Isidro Pedra. Olha o nome da criatura. Isidro Pedra. Qual que era a característica desse meu ancestral querido? Teimosia. O Isidro morava na zona rural do sul de Minas, tinha lá um pequeno sítiozinho, agricultura de subsistência, foi visitar um sítio de um compadre. Chegou lá no sítio do compadre, viu aquele laranjal, assim, um pomar, alguns pés de laranja, aquelas laranjas maravilhosas. O Isidro ficou encantado com aquilo. Puxou o canivetezinho dele, mas chupou laranja até não aguentar. Ficou encantado com aquilo, mas compadre, que laranja doce. Falou, vou plantar essa laranja lá no meu sítio. E aí o que o Isidro fez? Você vê que a intenção dele era boa. O Isidro falou, pegou a semente de laranja, a semente, falou, vou plantar.
Mas não é assim que funciona. Tem alguém aqui da agricultura sabe que não é assim que funciona. Não adianta você pegar a semente da laranja e plantar. Por quê? Porque o processo do plantio funciona assim. Você escolhe uma planta que é a base. Essa base é chamada de cavalo. Cavalo por quê? Porque ela é bruta. Ela é resistente. Resistente às pragas, resistente ao solo, resistente às variações climáticas. Aí, quando a base cresce, que é o cavalo, aí você vem com a muda delicada e frágil da fruta, da espécie, e faz a enxertia. Então, você corta um pedacinho do cavalo, enxerta a mudazinha, amarra. O que acontece? Princípio da solidariedade da vida, porque nós também. Todos nós aqui fomos enxertados no útero de uma mulher. Forte, porque mãe é forte. Mãe é forte. Vela por nós. Cheguei aqui em Goiás, a minha ligou. Falei, mãe, cheguei lá. Graças a Deus você pousou. Nossa, morro de medo desse negócio do avião. Tanto avião caindo. Eu falei, mãe, mas onde a senhora viu o avião caindo, mãe? Tanto tempo que não tem a notícia de um avião caindo. Não, toda hora cai aí helicóptero, mas não é avião. Eu não estou andando de helicóptero. Ela fica preocupada, pousa, tem que ligar. Mãe, pousei. Graças a Deus, Nossa Senhora. A mãe é assim. Então, a plantinha é enxertada, ela cresce e dá laranja. Só que se você pegar a semente e plantar, o que vai dar? O limão, que é o cavalo. Se você pegar a semente, não dá a laranja, dá o limão. Ele pegou e plantou. 5 pés. O que nasceu? Limão. Aí, deu o limão. Está ele com um canivete, a esposa do lado olhando. O problema foi esse. Porque eu acredito, se ele estivesse sozinho, ele teria admitido. Mas a esposa estava do lado, ele cortou, chupou, e aí arrepiou até o perispírito. Ela falou, Isidro, isso é limão, Isidro. É laranja. Isidro, pelo amor de Deus, deixa de ser ignorante, homem. Olha isso aqui. Isso é limão, Isidro. É laranja, fui eu que plantei. Fui eu que plantei. Não é? Então, você chega aqui com as suas sementes e planta achando que é felicidade. E planta. E quando você olha para a sua plantação, só tem limão. Aí você fala, mas eu plantei felicidade, eu que plantei. Mas meu amigo, é limão, fui eu que plantei, é laranja. Eu li o livro do Rossando, você merece ser feliz. Não é? Merece mesmo. Acontece que o processo evolutivo é aprender a cultivar. A felicidade é o final do processo. E ela reflete toda uma estratégia que nós vamos adquirindo. Então você vai ficando experiente. Você sabe que, bom, não é assim. Tem plantio que eu colho em 1 semana, 2, alface, couve. Tem outros, o café, que demora 5, 6 anos. Tem vinícolas na Europa que possuem 300, 400 anos. Que aquele cavalo, a base está lá plantada. Por isso a qualidade das uvas. Então aquilo não é gratuito. Na evolução também. Tem
questões do nosso pensamento que você cria e automaticamente a vida responde, imediatamente. Imediatamente. Por exemplo, aqui é um exemplo do Emmanuel, você acorda, sabe quando você dorme e faz um estágio no umbral? Você acorda super nervoso, mal-humorado, sai de casa, e aí você começa. Durante todo o tempo que você tiver naquela vibração, você vai atrair só confusão para você. Vai discutir no trânsito, vai discutir no atendimento de algum lugar, tudo. Por quê? Porque esse é um plantio imediato. Então, se o seu pensamento está gerando esse tipo de atitude, a resposta das pessoas é automática. Automática. Outro exemplo do Emmanuel. A criatura que é extremamente crítica. Extremamente crítica. Bom, você chega aqui e fala assim, nossa, mas a organização caprichou esse ano, né? Está lindo esse palco. Que coisa maravilhosa. Está lindo. Ela fala, mas tem um esparadrapo ali no fio, ó. Você fala, meu Deus do céu, como é que essa pessoa foi capaz de enxergar um esparadrapo? E o problema é que ele passa o congresso inteiro olhando para ali. Aí você pergunta para ele, você gostou do palco? As frases que tinha lá? Anjo de luz, gratidão eterna da família. Não, não li isso não. Fiquei olhando para o esparadrapo. Então, esse foco excessivo em determinadas coisas fazem com que a vida responda, reflita o foco. A vida reflete esse foco. Isso é um processo educativo, que a gente precisa pensar. É uma sementeira curta. Eu não estou aqui abordando aquelas sementeiras longas, determinadas escolhas, atitudes que a gente faz hoje para colher daqui 5 encarnações. São plantios mais longos. Mas eu me recordava, certa vez, eu mergulhei num processo e não conseguia sair. Eu ia para o trabalho, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Aquele trânsito maravilhoso da região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive estão dizendo que não vai ter problema de trânsito mais ano que vem, porque os carros não vão conseguir andar. Então, acaba o trânsito. Então era assim, estava ansioso para poder chegar no trabalho, para poder ir no caminho. Na hora que eu colocava o carro para fora da garagem, todos os motoristas lentos da região metropolitana combinavam de encontrar comigo e entrar na minha frente. Então, saía com o carro, aí o primeiro falando, não é possível, meu Deus do céu, andando a 20 por hora. E aí você fala, ia, e aquilo começou, era na ida, na volta, na ida, na volta, na ida, na volta. Eu falei assim, que carro é esse? Nunca vi isso. Então, li esse negócio no Pensamento e Vida e falei assim, eu estou achando que eu estou criando isso. Eu estou criando esse negócio. E aí veio um convite para fazer uma palestra no Congresso Espírita da Federação da Espanha. Falei assim, e tinha que ser espanhol. Eu falei, misericórdia. Eu falar em espanhol. Aí eu falei, vou fazer um curso de espanhol enquanto eu vou para o trabalho e volto. Aí coloquei o curso de espanhol. Gente, mas todo mundo que entrava na minha frente andava rápido. E eu doido para entrar um lento, né? Nossa, para poder demorar mais para chegar. E estava na lição, né? E faltava ainda um pedacinho da lição. Chegava. Falei, nossa, mas foi rápido demais da conta. Cadê os motoristas lentos? Eu espantei todos. Então, o pensamento cria a vida que procuramos. Até que no curso dos milênios nos identifiquemos com a sabedoria infinita e com o amor infinito que constitui um pensamento e a vida de nosso Criador. Então, essa é uma dádiva.
Isso é uma dádiva. A terceira dádiva que eu gostaria de chamar a atenção, são muitas dádivas, eu escolhi 4. A terceira dádiva está numa mensagem de Emmanuel chamada provações. Se a provação chega em seu caminho, não te detenhas, siga em frente. Todos nós nascemos com lições e problemas. Pelas tuas tendências saberás por que sofres. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Segue adiante, Deus te orientará. Essa terceira grande dádiva da vida, o dom de renovar a vida. Desde o momento em que nós nos acomodamos carinhosamente no útero materno, até o momento em que nós nos retiramos da existência física, a nossa vida é uma contínua e sucessiva mudança. Os quadros vão se renovando prodigiosamente. Como tudo muda. O que nos faz recordar aquele poema do meu conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade, quando ele fala da sua cidade natal, Itabira. E ele conclui dizendo o que todos nós experimentamos. Que aquela Itabira que ele venerava, a Itabira da infância, a Itabira onde ele viveu como criança, a Itabira em que tinha a mãezinha dele, o pai, a fazenda, os amigos, aquela Itabira não existia mais. Só no coração dele. Porque quando ele voltava para a cidade natal, aquela cidade era outra, não era mais a dele. E todos nós experimentamos isso. Porque os ambientes, eles vão se renovando e pessoas vão embora. Pessoas chegam. E os horizontes vão se renovando, mas nós não podemos permitir, embora seja desafiador isso, que as circunstâncias, as provações e as expiações retirem de nós esse, abre aspas, nas palavras de Emmanuel, dom de renovar a vida. Porque isso é uma dádiva. Essa é uma potencialidade que o Criador colocou dentro de nós. O dom de renovar a vida. A começar pela nossa própria renovação. Porque seguindo o nosso raciocínio anterior, se eu renovo a minha mentalidade, se eu renovo o meu pensamento, o meu sentimento, se eu renovo a mim mesmo, automaticamente a vida irá refletir esse processo de renovação, que é a grande proposta educativa do Espiritismo, que muitos confundem. É por isso que o Espiritismo não prega revoluções sociais. Preciso dizer isso aqui. O Espiritismo não prega processos de mudança que começam por fora. Sabe por quê? Você pode pegar um livro de história e estudar a história dos últimos 3.000 anos. Qual o processo que começou por fora que deu certo? Fala para mim. Qual? Pode escolher a região que você quiser do planeta. China, Ásia, Oriente, pode escolher.
Qual o processo que começou por fora que deu certo? Se isso fosse bom, Jesus teria começado por fora. É onde Emmanuel nos diz, o Evangelho segue adiante, um passo por vez, palmo a palmo, um coração por vez. Um coração por vez. Esse é o processo. Porque não tem como nós reunirmos as pessoas aqui e fazermos uma renovação coletiva. Eu vou dar um passe aqui agora, está todo mundo renovado. Resolveu. Se fosse esse o problema, era simples. Jesus mandava um WhatsApp para os cristos, que são seus amigos, e falava assim, vamos para a terra renovar todo mundo? Estava resolvido o problema. Nasce um Cristo em cada cidade. Então, os processos profundos de renovação começam dentro. Dentro por quê? Porque Deus não quer agredir ninguém. Se Ele nos deu o dom de moldar nossa vida, o dom de escolher os caminhos, de escolher de modo relativo, de fazer nossa caminhada, Ele respeita. Por isso que a renovação tem que ser espontânea, tem que vir de dentro da vontade da criatura. As circunstâncias, elas vão pressionando. Os fatos exteriores, eles vão se agravando, vão pressionando para que a gente mude interiormente. Mas ninguém é agredido na sua intimidade para que realize um processo de renovação. E não há nenhuma mágica, nenhuma varinha de Harry Potter mágica que mude pessoas. Nós temos o poder de renovar. Nós podemos usá-lo ou não usá-lo. Podemos usar 10%, 20%, 30%, 40%, 100%. Mas isso é maravilhoso. É maravilhoso porque isso nos iguala em potencial. Por isso, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, com o benfeitor, estão assistindo a palestra de um espírito superior que vem à esfera espiritual de André Luiz para falar sobre a mediunidade e sobre o pensamento. E aí ele tem uma frase que ele diz assim, imaginar é criar. Da forja do pensamento nascem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Olha que interessante. É da mesma forja, é a mesma energia co-criadora que aquela individualidade construiu asas angelicais, asas no sentido simbólico, que a gente sabe quais são as duas asas dos anjos, é sabedoria e amor. Mas com essa mesma energia, você pode criar grilhões de expiação. Grilhões de compromisso espiritual que serão necessários séculos e séculos para dissolver. É assim. Então ninguém está por acaso numa determinada situação. Mas se você um dia, e esse é o ponto que a gente gostaria de frisar, porque muitas vezes nós espíritas caímos numa armadilha de adotar um discurso assim, é causa e efeito. Não, eu estou pagando. Mas a gente não pensa na causa. Ok, se hoje você está resgatando, se hoje você está recebendo o livre-arbítrio que você exerceu no passado, porque resgate é isso. Você escolheu lá atrás, como Isíodo Pedra, plantar limão, achando que era laranja, e agora vem o limão.
Mas a grande reflexão que nós precisamos fazer é: mas lá atrás, você não escolheu? Não foi você que escolheu? Não foi você que moldou? Ora, se você tem poder para moldar isso, por que você não tem poder para moldar coisa melhor? Se foi você que criou todas as situações que você vive hoje, por que não será você que irá corrigir tudo isso e criar tudo de melhor? É exatamente isso. Então a mensagem espírita é um brado de esperança, porque ela diz assim: você já tem tudo para criar o que você quer. Aprenda a plantar. O Evangelho de Jesus, em última análise, é um curso de plantio. É o Cristo nos ensinando: escuta, filho, eu já tenho bilhões de anos de evolução, eu já sei, o que você está plantando não vai funcionar. Deixa eu te ensinar a plantar, me escuta. É isso. Por isso o benfeitor Emmanuel dizer: ninguém estrague o teu dom de renovar a vida. Renovar. Nós não encarnamos apenas para resgatar. Nós encarnamos mais ainda para renovar. Renovar. Porque no mínimo, se pelo menos você for resignado, você já sai mais leve dessa encarnação. Já sai mais leve. Eu vou resgatei aqui. Então você veio assim, uma complicação, agora já está mais suave. Apenas de ser resignado e atravessar as crises, as dificuldades, você já sai mais leve, mais renovado, com mais possibilidades para o futuro. Renovação. Essa é a grande mensagem espírita. Essa é a grande mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Renovação. Né? E é a dádiva da vida. É a dádiva da vida. E por fim, um elemento que às vezes a gente não pensa. Às vezes a gente não pensa. Mas é natural. É muito natural. No livro Renúncia, quando o espírito de Alcione toma a decisão de encarnar, imagine que ela estava em outro sistema. Ela não estava aqui, no sistema solar. Estava em Sírios. E o coordenador da sua evolução, o tutor espiritual da sua evolução, que era um ser ainda mais avançado que ela, quando ela fez a proposta: olha, eu quero reencarnar, ele falou assim: eu já sei o que você quer, minha filha. Eu já sei o que você quer. Você quer resgatar os que você ama. Porque amor é para sempre. Você quer resgatar. Eu sei o que você quer. Mas eu julgo a sua missão extremamente arriscada. Olha isso. Gente, está conversando, é conversa de Antênio com Alcione, hein? Não é espírito no umbral programando reencarnação, não. Nós estamos falando de espírito top. Ele falou: eu considero esse seu projeto extremamente arriscado. Muitos saíram daqui
nesse tipo de projeto e regressaram carregados de débitos. Aí deu um frio assim na espinha, né? E aí ele vai explicar por quê. Ele vai dizer assim: tão logo você tome um corpo físico, você vai experimentar coisas que só quem tem corpo físico experimenta. E aí ele começa a dizer: uma carência afetiva imensa. Pensa nisso. Aqui nós voltamos ao início. Você é um espírito superior, daqui a pouco você começa a diminuir, seu perispírito começa a diminuir, quando você vê, você está num feto. Está ligado com a mãe, um cordão umbilical, você não precisa respirar, a comida já é fast food, já vem mastigada, na medida certa, a temperatura ótima, aquela hidromassagem, que o líquido fica ali circulando, fazendo uma massagenzinha, você ali, tranquilo, de repente, corta um cordão umbilical, enfia a mão na sua boca, você tem que começar a respirar sozinho, um frio danado, você tem que comer agora, vai sentindo fome, o que acontece? Você começa a experimentar uma profunda fragilidade. Isso significa que você se tornou um encarnado. Então lá você volitava. Alguém já viu anjo com medo de altura? Alguém já viu? Anjo com medo de altura? Espírito volitando, falando: nossa, estou com medo, altura. Medo de quê? Medo de que ele cai, passa no chão, não acontece nada. Encarnado, nossa, está alto aqui. Ai meu Deus, esse avião está balançando. Não é assim? Então, uma série de sensações e sentimentos que nós experimentamos pelo simples fato de estar encarnado. Quem que não tem medo de desencarnar? Eu não tenho medo de desencarnar, só tenho medo da maneira como eu vou desencarnar. Isso é um sofisma, né? Isso é conversa fiada, né? Claro que a gente tem medo de desencarnar. Imagina, começa a esfriar seu pé, você não mexe mais o dedo. Não mexe a perna, você fala: gente, estou indo. Nossa, agora, meu Jesus. Não é? Então, essa fragilidade da condição humana. Fragilidade da condição humana. Isso desperta em nós o instinto de conservação. Então você passa a ter carência, medo, solidão, fragilidade, necessidade de atenção. É o que Jesus quis dizer com: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estar encarnado é estar meio que cego. Então a gente caminha assim, ó, tateando. Por que tateando? O que vai acontecer com você amanhã? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, essa condição fragilidade, disse Antênio Alcione, pode tornar você muito frágil para a missão difícil que você irá desempenhar na Terra. E tem um outro elemento. Você vai encontrar com certos espíritos que são profundamente ligados a você e eles estão numa situação muito difícil. E eles podem te colocar numa situação difícil. Porque você os ama, você está do lado deles. Você vai estar vivendo a situação que eles criam. Não é? E ela veio, de fato foi desafiador, foi mais difícil do que ela imaginava. Muito mais difícil do que ela imaginava. No entanto, ela demonstrou uma resistência, uma resignação heroína.
e conseguiu vencer, mas não atingiu os propósitos que ela gostaria de atingir. O aproveitamento não foi aquele que ela gostaria, mas a semente ficou plantada. Foi válido, valeu a pena, mas o resultado não foi imediato. Mas o Antênio tinha dito isso. Ganhou então em experiência, ela se aprimorou espiritualmente mais ainda, voltou maior do que era, e de certo modo, aqueles espíritos ligados a ela, também deram um passo. Em lágrimas, em dor, em equívocos, mas deram um passo adiante. Mas o fato aqui, que é a quarta dádiva que eu quero chamar a atenção, é nenhum de nós aqui nunca mais vai deixar de viver. E se eu quiser, o problema é seu. Porque esse é um determinismo divino. A vida não cessa. Todos aqui temos a eternidade pela frente. Então, pensando na evolução, usando a régua da existência humana, porque se você mede a evolução pela régua humana, a régua humana ela tem o quê? 80 anos, 90, 100? 100 anos. Você fica medindo 100 anos, 20 mil é muito, né? 20 mil anos? Nossa, é muito. Eu estou medindo com a régua de 100, 20 mil é muito, né? Mede com uma régua de 1 milhão de anos. Com a régua de 1 milhão, 20 mil é nada, né? Com uma régua de 1 bilhão de anos. O que são 2.000 anos? Com a régua da eternidade. Aí perde a graça. Acaba a palestra. Não é? Porque tudo tem que ser reinterpretado. Então, o grande desafio emocional, porque isso não é intelectual. Intelectual aqui, todos sabemos disso. Intelectualmente, todos sabemos disso. Sabemos que você vai desencarnar, mas não vai morrer. A vida não cessa. Agora, emocionalmente, não ficar apegado ao tempo de existência do corpo, é por isso que os espíritos dizem, o problema da humanidade é ao apego ao que é material. O primeiro apego ao corpo. É tanto que você fala assim, eu tenho tantos anos. Ok, eu entendi. Entendi. Eu tenho 47 anos. Deu para entender. Mas isso é uma verdade absoluta? Não. Quem tem 47 anos é esse meu corpo aqui. Mas como a maioria de nós encarnados está quase 100% identificado com o corpo, você acha que a sua idade é a idade do seu corpo. Não é? Então, mesmo que você diga para a pessoa assim, meu amigo, eu te conheço de outros carnavais, lá do Egito. Aí a pessoa, não, eu só tenho 30 anos. Né? Eu acabei de ser criada. Eu fui criada por Deus na barriga da mamãe. Então, outro dia, a minha filha chegou lá em casa, e ela estuda piano,
já no nível de faculdade. Tinha interrompido, tinha feito 3 anos, interrompeu, agora retomou. E aí trouxe um vídeo. E era uma criancinha de 4. Eu não sei se ele era coreano, se era chinês, que a gente tem uma dificuldade de distinguir. Mas vocês entenderam, não era lá daquele lado de lá. E aí, a peça que ela estava estudando, que é a de Beethoven, que tem 4 movimentos, ela está estudando um dos movimentos, o menininho de 4 tocou os 4 movimentos. E aí ela chegou e disse, pai, olha os dedinhos desse menino. Ele fazia assim, ó. Ela falou, meu Deus do céu, eu fico aqui estudando 4 horas, 5 horas, às vezes quando dá, várias horas por dia, esse menino chega, 4 anos de idade. Não tem jeito, isso é impossível. E estudando, estudando. Na hora que acaba o vídeo, ele olha assim. Você vai falar que essa criaturinha tem 4 anos de idade? Tem 4 anos de idade? Claro que não tem. Porque ninguém começa a estudar o piano hoje, daqui 4 anos está tocando aquela peça. Ninguém. Então, está aí para todos os encarnados. Em qualquer cidade que você vai, em tudo quanto é família, tem provas inequívocas de que nós somos imortais, herdeiros de um patrimônio multimilenar. Essas provas estão aí. Para quem quiser ver, para quem quiser procurar. Mas só vai ver quem quiser. E qual que é a grandeza disso? Por que eu escolhi terminar com essa dádiva? Porque essa dádiva diz o seguinte: não fique tão apegado às condições atuais da tua existência. Condições atuais. Porque nós somos espíritos imortais. Sonha, crê, trabalha, confia e espera. Espera. Porque a maior ferramenta de atuação de Deus não é seu poder. Não é o seu poder. A maior ferramenta com que Deus age no mundo é o tempo. O tempo é a força poderosa de Deus que transforma tudo, tudo, tudo. Inclusive você, inclusive eu. O tempo é uma grande dádiva da nossa vida. E eu espero que a gente saiba aproveitá-lo. Uma boa tarde para todos, bom dia, um bom curso de seminário. Muito obrigado pelo carinho e atenção.